Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta sexta-feira, dia 1º de março, né, gente? Começando mais um mês em 2024. E aí, como é que foi o seu fevereiro? Foi bom? Foi beleza? Foi tudo bacana? Foi muito proveitoso, aí você passou com muita saúde? Que coisa boa, né? Tomara que esse mês de março também venha aí na mesma proporção ou mais, né? Principalmente com muita saúde para você, para sua família também, para todos nós, né? Que seja um mês de março assim com muitas coisas boas, muitas energias boas, muita saúde para você, para mim, para as nossas famílias também, né? E Deus no coração sempre, né, gente? É isso aí, pois é. Começando aqui o nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, pra gente começar aqui os dois, né, vídeos de hoje pra gente fechar esta sexta-feira e também mais uma semana aí de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Entre as nossas informações, vamos falar do campeão Fluminense. Fluminense vence finalmente, né, rapaz? O torcedor do Fluminense tá falando assim, sai da gente, rapaz, pelo amor de Deus. Finalmente o Fluminense, depois de perder aí uma Libertadores e uma Copa Sul-Americana para a equipe da LDU, né? Dessa vez o Fluminense conseguiu vencer a LDU em uma decisão e é campeão da Recopa Sul-Americana. A gente traz já detalhes para você que está ligado com a gente. Traremos também detalhes aí do final de semana aí esportivo, né? Os campeonatos estaduais chegando na sua reta decisiva e a gente traz já. Falaremos do Vasco, recuperado o Payet treina no Vasco e deve voltar contra a Portuguesa no final de semana. E o Fluminense, Fernando Diniz divide título com a torcida do Flusão, né, rapaz? Abre aspas, vitória da coragem e da humildade, fecha aspas, disse aí o técnico, né, do Flusão, do tricolor carioca. Pois é, Fluminense campeão, né, rapaz? Após mais um dia de reunião, o Flamengo fica muito próximo de Léo Ortiz. Parece que agora vai, né, Flamengo? Parece que agora vai Flamengo e Ortiz e também o Red Bull Bragantino, parece que chegaram em um denominador comum. Vamos falar já também um pouco mais do Fluminense, porque ele conquista, como eu já disse, pela primeira vez a Recopa Sul-Americana. Falaremos também do Palmeiras, porque o Palmeiras dá aval à CBF para fechar com o gerente Cícero Souza e aguarda desfecho do negócio. Pois é, já no Santos, Gabriel Inocêncio entra na justiça e cobra R$205 mil do Santos por atraso de salários e mais verbas aí envolvidas. É o Peixe, né, rapaz? O Peixe está passando por uma situação financeira complicadíssima, dívidas chegando, dívidas e mais dívidas chegando aí, né? E o Santos sendo cobrado. Vamos trazer também já para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. André Silva chega ao Brasil e comemora acerto com São Paulo. Abre aspas, já me sinto em casa, fecha aspas, disse aí o jogador. E mais, Zé Vitor, aliás, Zico na verdade, né? Zico vê Gabigol mais bem preparado no Flamengo. E afim também, né, rapaz? Zico que é um defensor nato aí do Gabigol, né, rapaz? E afirma, não é, abre aspas, não é jogador para ficar no banco, fecha aspas, disse aí o Galinho. Traremos mais para você que está sempre ligado com a gente, Atlético Mineiro. O Galo tem patrocínio master abaixo de Cruzeiro e de outros 7 clubes brasileiros. Já a gente traz essa informação também para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Corinthians desembolsa R$12 milhões e quita parcela atrasada com a Caixa Econômica Federal. Essas informações e um pouco mais a gente traz já para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Mas antes, Porções e Bolos da Linde e Cristiano Santos são os nossos 2 recados para vocês que se ligam aqui com a gente. Claro, tem ela também, né? Tem a nossa tradicional vinheta
E aí sim, a gente vem com essas notícias e com muito mais para você que se liga com a gente. É só um minutinho e a gente volta já já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Mais notícias, na verdade, começar, né, a girar com as notícias, com as informações. Mas antes, deixa eu pedir a você que curta esse vídeo, né, mais conhecido também como like. Deixa aí o seu like, a sua curtida, porque ajuda demais a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal. Nos ajude aí também, né? Nos ajude aí a compartilhar esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas aqui com as nossas notícias, com as nossas informações. Belezinha? Ah, claro, a gente pede a você também, né, que tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos, dar a sua opinião aí sobre os nossos assuntos. Claro, você sabe que você que vem aqui nesse espacinho de comentário e comenta, a gente está sempre respondendo você e sempre te agradecendo por passar por aqui, assistir os nossos vídeos, curtir, comentar com a gente também. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo seu carinho, pela sua companhia. Se eu tentar silenciar aqui, rapaz, esse tac-tac, né? Depois eu faço isso porque fica incomodando, né, essa barulhinho, um tem toda hora. Vamos de notícia então, vamos de informação para você que tá ligado com a gente. Vamos lá então, recuperado Payet, do Vasco da Gama, né, rapaz, treina no Vasco e deve voltar contra a Portuguesa, contra a Lusa. O Vasco treinou na manhã da última quinta-feira, ou seja, ontem, no CT Moacir Barbosa, e deu sequência à preparação para o jogo importante contra a Portuguesa no próximo domingo, que vale vaga nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A novidade foi a presença de Payet, Dimitri Payet, recuperado do quadro gripal que o tirou do jogo contra o Marcílio Dias na terça-feira passada. O camisa 10 participou normalmente da atividade e deve voltar a ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Essa foi a primeira vez que Payet treinou esta semana. O Vasco enfrenta a Portuguesa no próximo domingo às 18h10, no horário de Brasília, em São Januário, pela penúltima rodada, né, pela última rodada, na verdade, da Taça Guanabara.
Uma vitória simples classifica a equipe para as semifinais do Carioca. Os ingressos para a partida foram esgotados ontem mesmo, quinta-feira. Quem informou aí foi o Gigante da Colina, né? A expectativa, portanto, é de casa cheia no domingo contra a equipe da Portuguesa. A Lusa não tem mais nenhuma pretensão na competição, já o Vasco precisa de uma vitória para se garantir na próxima fase da competição. Fala do Fluminense, campeão da Recopa Sul-Americana. Fernando Diniz divide título com torcida do Flusão. Abre aspas, vitória da coragem e da humildade, fecha aspas, disse aí o treinador do Flusão. Pois é, rapaz, é o Fluminense campeão, quem te viu, quem te vê, né, Flusão? O Fluminense é campeão mais uma vez, com os 2-0 sobre a LDU. O tricolor espantou o fantasma da equipe equatoriana e levou mais um título internacional no Maracanã. Após erguer sua primeira Recopa Sul-Americana, Fernando Diniz fez questão de exaltar o torcedor do Flusão. Pois é, rapaz, dividir com toda essa torcida linda, maravilhosa, essas três cores que traduzem tradição. Esse é o título de vocês, que vocês continuem a nos acompanhar. Sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha carreira, e vocês vão estar sempre no meu coração, disse aí o Fernando Diniz. Depois disso, o treinador afirmou que a construção do título começou em Quito, onde, apesar da derrota por 1-0, ele acredita que o Fluminense fez uma partida controlada. Eu acho que foi vitória, sobretudo, da humildade, da coragem e de não se acovardar. Eu acho que as pessoas que comentam desprezam muito quem joga na altitude. O Fluminense fez um grande jogo lá. Esse título começou lá, não foi aqui. Não teve bombardeio do LDU. O jogo foi muito controlado. Para quem tiver a paciência de assistir e não falar coisas, porque teve um monte de cruzamento, os jogadores foram heróis lá. Dificilmente um time tem mais posse de bola que a LDU lá em Quito. E o Fluminense conseguiu ter posse de bola, quase 60% lá, que foi a nossa melhor forma de se defender. Então a gente aqui conseguiu fazer 2 gols. E o que teve de mais bonito foi que, com um jogador a menos, a gente não desistiu de ser protagonista, de querer o resultado, e foi premiado, porque lá a gente, às vezes, dava mais pausa no jogo, porque é quase impossível acelerar o jogo na altitude. Não é a pausa que eles fizeram aqui, de ficar matando o jogo, e o vício dá quase o vício dá quase nada. Já cresce, então ganhou o time que mereceu de fato para blindar na verdade, né, a essa torcida linda, disse aí o Fernando Diniz. Pois é, rapaz, Flusão com todos os merecimentos, né, merece mesmo esse título. Realmente, como o Fernando Diniz disse, o Fluminense ficou com um jogador a menos, e mais uma vez o Kennedy é um jogador espetacular, que deu o título da Libertadores, né, para a equipe do Fluminense no ano passado. Foi dele também o gol no Mundial para levar o time do Fluminense à final do Mundial. Mas o Kennedy tem hora que dá uns apagão, né, cara? Tem hora que ele deixa a emoção falar mais alto do que a razão. O pisão que ele deu ontem no jogador da LDU poderia ter prejudicado todo um trabalho do Fluminense, né? Mas pro bem dele, né, não prejudicou, porque se o Fluminense toma uma virada ali ou um empate, com certeza ia ficar na conta dele, né? Mas como foi campeão, fez o segundo gol, e muito mérito do treinador do Fluminense, que continuou com o time para cima da LDU, mesmo com o jogador a menos, e conseguiu um pênalti para fazer o segundo gol, né? Para fazer o segundo gol, e assim conseguiu o título, né? Porque perdeu lá por 1-0, tinha que vencer por 2 gols de diferença, e conseguiu os 2-0. Parabéns aí ao time do Fluminense e ao Fernando Diniz. Eu estava até conversando com os amigos nos grupos, né? No grupo lá, Amigos da Resenha, e eu disse e continuo achando o Fernando Diniz ao lado do Abel Ferreira, são técnicos muito perseguidos, muito
criticados, né? E até, na maioria das vezes, injustamente. Para mim, na minha opinião, Fernando Diniz e Abel Ferreira são os dois melhores técnicos disparados, assim, do futebol brasileiro. Disparados de muito longe dos outros. Hoje, né? Porque futebol é momento. Então, nesse momento da temporada, e pegando também o gancho do ano passado, para mim, o Abel Ferreira, que já há algum tempo, né? Já é o melhor treinador de São Paulo e um dos melhores, se não for o melhor do nosso país, ao lado do Fernando Diniz, para mim, não tem ninguém nem se aproximando. Na minha opinião, não tem ninguém nem se aproximando. Claro que tem o Dorival Júnior, que também fez um trabalho muito bom no São Paulo no ano passado, a gente tem que reconhecer isso, tanto que o projetou a seleção brasileira, é um excelente técnico também, no qual a gente acredita, eu particularmente acredito muito no Dorival Júnior na seleção brasileira. Acho que se deixar o homem trabalhar livremente, acho que vai dar frutos, né? Mas hoje, eu estou falando de clube, né? Falando de clube hoje, Fernando Diniz e o Abel Ferreira, para mim, não tem nem chegando perto alguém no futebol brasileiro. Fluminense conquista a Recopa pela primeira vez. Os detalhes aí dos campeões, né? Dos últimos campeões da Recopa Sul-Americana. Fluminense foi campeão da Recopa Sul-Americana pela primeira vez, após vencer a LDU por 2-0 ontem, na quinta-feira, no Maracanã. Ai, rapaz, dá vontade de espirrar, que vem a vontade de espirrar e a vontade vai embora, né, rapaz? Vamos conferir então os 21 times que levantaram o troféu do torneio, que coloca o campeão da Libertadores frente a frente contra o vencedor da Sul-Americana. Time com 4 títulos: Boca Juniors, 1990, 2005, 2006 e 2008. Time com 3 títulos: River Plate, 2015, 2016 e 2019. Times com 2 títulos: São Paulo, 93 e 94, Olímpia, 91 e 2003, LDU, 2009 e 2010, Internacional, 2007 e 2011 e o Grêmio, 96 e 2018. Times com um título: o Nacional em 89, o Colo-Colo em 92, o Independiente em 95, o Vélez Sarsfield em 97, o Cruzeiro em 98, o Cienciano em 2004, o Santos em 2012, o Corinthians em 2013, o Atlético Mineiro em 2014, o Atlético Nacional em 2017, o Flamengo em 2020, o Defensa e Justiça em 2021, o Palmeiras em 2022, o Independiente Del Valle em 2023 e Fluminense agora em 2024. Fluminense receberá 1,8 milhão de dólares, cerca de 9 milhões de reais, por ter conquistado a Recopa Sul-Americana em cima da LDU ontem, quinta-feira, no Maracanã. Vice-campeão, a equipe equatoriana levará para casa 900 mil dólares, cerca de 4,48 milhões de reais. A inédita conquista veio com vitória por 2-0, cheia de emoção. Então, parabéns aí aos torcedores do Fluminense, né? Meu amigo Nilson Silva deve estar pulando de alegria, né, Nilson? Abração pra você, menino. Pois é, abração pra você, pro torcedor tricolor carioca. Parabéns aí pelo título, mais um título, né? Internacional. Ano passado conquistou a Libertadores da América e também o Campeonato Carioca. Mas a gente está falando aqui de competição internacional. O Fluminense conquistou o ano passado a Libertadores, esse ano conquista a Recopa Sul-Americana, e em cima de um time que estava engasgado, né, rapaz? O torcedor do Flusão. Após mais um dia de reunião, o Flamengo fica muito próximo de Léo Ortiz. A insistência de Flamengo e Léo Ortiz valeu a pena, e a negociação mais longa da atual janela de transferências está muito próximo de um final feliz. Após mais um dia de longas reuniões, as diferenças foram consideravelmente diminuídas e a assinatura de contrato está por detalhes. O maior entrave, a finalização aí da negociação, tinha a ver com a forma de pagamento. Já havia um entendimento em relação ao valor cheio, mas o parcelamento proposto pelo Flamengo não agradava. Foi debatido também durante
Ontem, quinta-feira, a possibilidade de Léo Ortiz defender o Bragantino no jogo de ida contra o Botafogo pela última fase do mata-mata da pré-Libertadores, na próxima quarta-feira, no Engenhão. Executivo de futebol do Bragantino, Diego Serri, participou da reunião e deixou claro o desejo do clube de ter Ortiz contra o rival do Flamengo. Léo Ortiz foi figura fundamental para o acerto. Desde o ano passado, verbalizou seu desejo de defender o Flamengo. Para viabilizar o acerto, formalizou que abriria mão dos 25% que teria direito em uma eventual transferência. Paulo Pitombeira, empresário de Ortiz, foi outro com participação importante. Ele, quem costurou a negociação e participou de reuniões quando Marcos Braz e Bruno Spindel estavam na Europa para contratar Vinha. Pitombeira, quem conseguiu trazer Serri para as conversas no momento em que os paulistas pareciam intransponíveis. Intransponíveis é a palavra. Pois é, parece, né, rapaz, que tá tudo certo aí entre Flamengo, Léo Ortiz, empresário, e Bragantino também, né? Que coisa boa, zagueiro muito bom. Eu disse aqui ontem, foi anteontem, não me lembro muito bem, que se o Ortiz não viesse agora, talvez não viria mais, né? Porque aí ele teria que jogar o primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro com o Bragantino, e talvez poderia se valorizar, poderia se valorizar ou não, né? Mais ou não. E o Flamengo também poderia ir para outra direção, né, gente? Mas parece que agora as coisas vão. Claro que a gente só pode falar que está certo quando tem caneta no papel. Quando tem assinatura, aí pode dizer tá tudo certo. Enquanto não tiver, mas parece, né, que as partes chegaram realmente a um denominador comum. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras dá aval à CBF para fechar com o gerente Cícero Souza e aguarda desfecho do negócio. Eu falei de Campeonato Brasileiro, saiu a tabela aí do Brasileirão 2024, viu, gente? E a gente já vai trazer informação para você. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, entrou em contato ontem, quinta-feira, com Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, e comunicou que deseja contratar o gerente de futebol Cícero Souza. A tendência é de que a negociação seja sacramentada. Inicialmente, a presidente do Verdão afirmou que não gostaria de perder o funcionário, peça importante no dia a dia da academia de futebol, mas acabou aceitando que as conversas avancem como reconhecimento ao trabalho de Cícero. O clube agora aguarda o desfecho do negócio. No último sábado, Leila havia sido questionada sobre a possibilidade de Cícero ir para a CBF e até então não tinha conhecimento das tratativas. Ela também havia dito, porém, que está disposta a colaborar com o futebol brasileiro. Nesta sexta-feira, Dorival Júnior fará sua primeira convocação para os amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, nos dias 23 e 26 de março. De acordo com a ESPN, a CBF espera fazer o anúncio da contratação de Cícero no evento. A ideia na entidade é de que Cícero Souza assuma o cargo de gerente geral de seleções na entidade. Sua contratação é um desejo de Rodrigo Caetano, novo executivo de futebol das seleções masculinas. Juan, ex-Flamengo, já foi confirmado pela CBF como gerente técnico e trabalhará com a comissão de Dorival Júnior. Já o atual gerente do Palmeiras seria contratado para ocupar uma vaga como apoio a Rodrigo Caetano no comando executivo. Funcionário do Verdão desde 2015, Cícero Souza chegou ao clube junto de Alexandre Matos para reformular o departamento de futebol na academia do clube. Ele é parte importante nos processos de toda a estrutura do Centro de Excelência, enquanto Anderson Barros é o executivo da pasta. Boa sorte aí, né, rapaz, para o profissional, grande oportunidade. E claro que a Leila inicialmente falou que não, porque é realmente um grande desfalque para ela, mas tem que pensar também, né, no lado profissional do mesmo, né, rapaz, da pessoa, né, do Cícero, porque
ele fez tanto pelo Palmeiras que agora também o Palmeiras tem que ter a consciência que o profissional precisa dar um passo a mais, né, em sua carreira. Gabriel Inocêncio entra na justiça e cobra 205 mil do Santos por atraso de salários e mais verbas. Rapaz, mais cobranças pro Peixe, né? O lateral Gabriel Inocêncio, atualmente no Água Santa, abriu uma ação na justiça cobrando 205 mil do Santos. O atleta alega o não pagamento de salários, parte do 13º, férias, depósito do FGTS e verbas rescisórias. Além disso, por causa do atraso, o ex-jogador do Peixe pede que o clube da Vila Belmiro seja multado. O processo corre na 5ª Vara do Trabalho da cidade de Santos. O clube foi citado na ação, mas ainda não se manifestou nos autos. Pois é, contratado por empréstimo do Água Santa no ano passado, Inocêncio trabalhou no Santos de abril a dezembro de 2023. O jogador disputou 25 partidas pelo Peixe, sendo 14 delas como titular, sem marcar gols ou distribuir assistências aos seus companheiros. Polivalente, o lateral atuou tanto pela direita quanto pela esquerda e foi bastante utilizado no primeiro turno do Brasileirão. Na parte final da competição, ficou no banco de reservas e praticamente não entrou em campo nos meses finais que culminaram no inédito rebaixamento do Peixe para a Série B. Havia expectativa do staff de Inocêncio de que ele permanecesse no CT Rei Pelé para a temporada de 2024. Porém, o nome do lateral não foi aprovado pela nova comissão técnica e ele retornou ao clube de Diadema. Neste ano, o jogador é titular absoluto do Água Santa nas disputas do Paulistão e também da Copa do Brasil. É mais uma dívida aí, rapaz, que chegou para o Peixe pagar, né? Mais uma de muitas que ainda vão aparecer também nessa reformulação aí do Peixe, que o Marcelo Teixeira vai ter muito trabalho, né, rapaz? Fala do São Paulo, André Silva chega ao Brasil e comemora acerto com o São Paulo, abre aspas, já me sinto em casa, fecha aspas. O autor de 13 gols em Portugal na temporada 2023-2024, o atacante André Silva desembarcou na noite de ontem, quinta-feira, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e comemorou o acerto com o São Paulo. Aos 26 anos, o jogador será comprado pelo clube paulista por cerca de 3,5 milhões de euros, 18,8 milhões de reais, e chega para reforçar o ataque tricolor. É a realização de um sonho. Estou muito feliz. Já me sinto em casa, disse André Silva, enquanto passava rapidamente pelo saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A carreira do jogador, nascido em Taboão da Serra, André Silva começou no Atlético de Diadema, passou pela base do Internacional em 2017 e depois seguiu para Portugal, onde atuou por Rio Ave, Arouca e Vitória de Guimarães. De volta ao Brasil, disputará os campeonatos profissionais pela primeira vez no país. De acordo com o site O Gol, o jogador acumulou 40 gols em 142 jogos em Portugal desde a temporada 2018-2019, quando atuou a primeira vez pelo time principal do Rio Ave. Os números de participações das últimas 4 temporadas foram bons. 10 gols e 2 assistências em 31 jogos pelo Arouca em 2020 e 2021. 10 gols e 3 assistências pelo Arouca em 34 jogos na temporada 2021-2022. 6 gols e 4 assistências em 32 jogos pelo Vitória de Guimarães na temporada 2022-2023. E na atual temporada de 2023 e 2024... os 13 gols e 2 assistências em 28 jogos ou partidas, como queira, pelo clube de Guimarães. Pois é o novo contratado aí do São Paulo, que também tinha interesse do Vasco da Gama, mas o jogador bateu o pé, né, rapaz? Disse, não, eu quero jogar no São Paulo. E aí, o Vasco até ofereceu um valor maior, mas o desejo do jogador de jogar no São Paulo, o Vasco quer pagar à vista, e estava tudo certo com o Vitória de Guimarães, né? Para o jogador ir para o Rio de Janeiro, mas aí o jogador falou, não, eu quero ir para o São Paulo. E a vontade do jogador prevaleceu, né, rapaz? Boa sorte aí para o André Silva
com a camisa tricolor, até porque o São Paulo vai disputar Libertadores da América, né? E o Vasco disputa só Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Acho que isso acabou pesando também para o jogador escolher o São Paulo. Fala mais uma vez do Flamengo, né, rapaz? E a novela Gabigol, rapaz, renova ou não renova com o Flamengo? Zico vê Gabigol mais bem preparado no Flamengo e afirma, abre aspas, não é jogador para ficar no banco, fecha aspas. Maior nome da história do Flamengo, Zico está confiante na recuperação de Gabigol, o atual dono da camisa 10. Para o Galinho, o atacante está em melhores condições do que no início de 2023. Eu acho que o Gabigol voltou para esse ano diferente, mas bem preparado do que no ano passado. Depois da segunda Libertadores, o pessoal deu uma relaxada. Eu lembro de uma entrevista do Gabigol depois da conquista de 2022. Ele virou e falou, eu prometi ao Brás que ia dar mais uma Libertadores para ele e depois entrar de férias, logo depois do jogo. E foi o que aconteceu. Aí o pessoal diz lá que foram 40 dias de férias para voltar em competições já importantes. O Flamengo não se preparou adequadamente e isso refletiu nos jogadores e em cima dele, afirmou ao canal do narrador João Guilherme. Embora vejam um Gabigol com possibilidade de voltar a ser protagonista, Zico entende que o ídolo terá de brigar por posição com Pedro para voltar a ser titular. O camisa 9 do Flamengo é o artilheiro do clube desde 2022, ano que dividiu o posto com Gabriel e tem média de 1 gol por jogo em 2024. Você vê que Dorival Júnior usou bem o Pedro e Gabigol. A dupla funcionou e funcionou bem. O Tite tem a situação de um aberto de cada lado e um centroavante ali que sabe fazer gol, né? Vão disputar a posição. Uma coisa é jogar aberto para você fechar. Quando o Gabigol caía pela direita, o Bruno Henrique entrava de centroavante. Quando o Bruno Henrique ia para a esquerda, o Gabigol entrava ali com o Jesus. Apesar das ponderações, o craque foi enfático ao dizer que Gabigol não é jogador para ficar no banco. Com o Pedro foi a mesma coisa. Você vê que o Pedro, com Dorival, quando o time perdia a bola, o Gabigol vinha para o meio e ele, Pedro, abria na esquerda para marcar e ter o João Gomes pelo meio com a Arrascaeta. Com Tite não é diferente. Gabigol não vai conseguir ficar jogando como joga o Luiz Araújo pela ponta. Vai ter que disputar no meio. Hoje é a opção do Pedro. Se ele se preparar bem, como está, para o momento que tiver oportunidade, a briga é boa. Mas não é um jogador realmente para ficar no banco de reserva. Perguntado se a camisa 10, pela representatividade que tem, não caiu bem em Gabigol, Zico rechaçou. Não acredito que a camisa 10 atrapalhou. Acho que foram as situações que ocasionaram isso. E não pessoalmente a parte dele. Acho que não tem nada a ver. Nem ele quis jogar dessa maneira como um meia. É o Gabigol, né, rapaz? O que a gente vê. Teve até uma declaração do Braz, né? Do Marcos Braz esses dias perguntado. E aí? E a renovação do Gabigol, sai ou não sai? Ele desconversou. Nesse momento não tem conversa nenhuma, mas a gente mais à frente vai resolver essa situação. Eu vejo um desgaste, né? Um desgaste muito grande aí na relação Flamengo e Gabigol. Sinceramente, acho difícil o Gabigol permanecer na próxima temporada no Flamengo. Acho que ele vai ter um outro destino aí, um outro clube na próxima temporada, né? Gabigol, lembrando que a partir do mês de julho, o Gabigol já pode assinar um pré-contrato com qualquer um outro clube, né? E sair no final do ano de graça para esse clube, né? Então, assim, o Flamengo, que se quiser ficar com o jogador, claro que o Flamengo tem a opção por tudo que o Flamengo fez, né? Pelo Gabigol e por tudo que o Gabigol também fez pelo Flamengo, o Flamengo tem a opção, né? Eu acho que o Gabigol dá a preferência para a equipe do Flamengo, mas a gente já viu que Corinthians quis o jogador, o Grêmio também teve em algum momento interesse. Então é possível que o Gabigol, né, por ter perdido tanto espaço no Flamengo,
não fique para a próxima temporada. Estou falando, é possível que não fique, mas no futebol as coisas mudam muito rápido e de repente eles podem se acertar, né? Fala do Galo Mineiro. O Atlético Mineiro tem patrocínio Master abaixo de Cruzeiro e de outros 7 clubes brasileiros. Pois é, rapaz. Falar então do Galo Mineiro. O Atlético está longe em valores de figurar entre os clubes que mais recebem de patrocinador Master no futebol brasileiro. Dos clubes da Série A, o Galo aparece na 9ª colocação com os 18 milhões anuais que recebe de uma casa de apostas. A quantia é 12 milhões de reais abaixo dos 5 times que recebem os maiores valores. Em comparação com o rival Cruzeiro, na 8ª posição desse ranking, a diferença é de 7 milhões de reais a favor da equipe da Toca da Raposa. O número chama atenção comparado com Juventude, 15 milhões, Atlético Goianiense, 14 milhões e Vitória, com 10 milhões de reais. Essas equipes subiram ano passado a Série A e não possuem um calendário tão recheado quanto ao do Galo, que disputa a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O Corinthians é quem possui o melhor acordo em valores, 120 milhões por ano. Fluminense, Criciúma, Cuiabá, Bragantino e Bahia não tiveram os valores revelados. O Vasco ainda conversa com o patrocinador Master. Então a sequência aqui de maiores valores é a seguinte: o Corinthians em primeiro, 120 milhões por ano da VaideBet, o Flamengo 85 milhões por ano da PixBet, o Palmeiras 81 milhões por ano, soma de todos os patrocínios na camisa. São Paulo 52 milhões por ano da Superbet, o Grêmio cerca de 30 milhões por ano da Banrisul, o Internacional cerca de 30 milhões por ano da Banrisul também, é o 6º colocado. Em 7º, Botafogo com 27 milhões por ano da Parimet. 8º, Cruzeiro, 25 milhões por ano da Betfair. Em 9º, Atlético Mineiro com 18 milhões por temporada da Betano. O 10º é o Fortaleza com 17,5 milhões da 9Bet. O Atlético Paranaense é o 11º com cerca de 17 milhões de reais da Esportes da Sorte. Em 12º, Juventude com 15 milhões da Stake. 13º é o Atlético Goianiense com 14 milhões da Blaze. 14º é o Vitória com 10 milhões da Betsat. O 15º é o Vasco, sem patrocínio Master. 16º é o Fluminense, valor não divulgado. 17º é o Cuiabá, valor também não divulgado. Assim também como 18º Criciúma, 19º Bragantino e 20º Bahia, todos eles aí não tiveram os valores divulgados. Corinthians, a gente está falando aqui do Corinthians, que é o primeiro dessa lista de patrocinador Master. Corinthians desembolsa 12 milhões de reais e quita parcela atrasada com a Caixa Econômica Federal. Enquanto conversa com a Caixa para costurar um acordo de quitação da Neoquímica Arena, o Corinthians pagou 12 milhões de reais na parcela final de 2023 que estava em atraso. Com o novo envio, o clube chegou a 100 milhões de reais transferidos para a instituição somente no ano passado. No acordo atual, o valor principal que vai de fato abater a dívida e passa dos 600 milhões de reais só começa a ser pago em 2025. Os 12 milhões finalizaram a parcela de 25 milhões de reais previstos no acordo de pagamento dos juros com o banco. A próxima parcela a ser paga também em 25 milhões vence em março. Neste ano, o compromisso do Corinthians com a Caixa é do pagamento de 4 parcelas trimestrais, que variam de acordo com a taxa de juros praticada no país. A expectativa é de que o clube tenha que desembolsar em torno de 80 milhões de reais para amortização de juros. Pois é, na última segunda-feira, uma reunião com os departamentos jurídico e financeiro do clube, com membros da diretoria da Caixa, serviu para desenhar o início de oferta de pagamento da dívida que está na casa dos 700 milhões de reais. Diante deste alinhamento, o clube tem a expectativa de resolver essa questão a médio prazo,
No esboço da nova proposta não há a previsão da utilização do name right da Neoquímica Arena para ajudar no pagamento. A diretoria tem a expectativa de quitar toda a dívida da Arena pelos próximos 3 anos. O clube procura novos recursos, como venda de propriedade do CT e o name right do espaço de trabalho dos atletas profissionais e do Sub-20. No início do mês, a Caixa recusou uma proposta apresentada pelo crédito cedido pela estatal para o pagamento das obras feitas ainda na gestão do Willio Monteiro Alves. A intenção do clube era pagar pouco mais de 531 milhões de reais para zerar os débitos do estádio, oferecendo 356 milhões do acordo com a Ipera-Pharma pelo name rights. As dívidas do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, né, rapaz? Depois aí da recusa, o presidente Augusto Melo e o diretor financeiro Rosalan Santoro estiveram em Brasília para uma reunião de aproximadamente aproximação, né, com a direção da Caixa Econômica Federal. O restante, cerca de 175 milhões de reais, seriam compostos pela compra com 90% de desconto de dívidas que o banco teria que pagar a terceiros a longo prazo. A base da proposta está nesses títulos, chamados de precatórios. Inaugurada em 2014, a Neoquímica Arena completará uma década ao longo de 2024 e deverá sofrer mudanças. O presidente Augusto Melo prometeu a ampliação do estádio para 54 mil pessoas e o aumento de lugares com ingressos populares, além da exploração do local para eventos não ligados ao futebol. Recentemente, em consulta ao GE, o banco afirmou que trata qualquer assunto relacionado ao tema sob sigilo, de acordo com a Lei 105 de 2021, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e de outras providências. O Corinthians e suas dívidas, que não são poucas, né, rapaz? São muitas. Falando em problemas, Rojas alega falta de pagamento, discute rescisão de contrato com o Corinthians. Parecia que essa situação do Rojas e Corinthians já tinha sido resolvida, mas parece que não. O meia Matias Rojas alega que o Corinthians não cumpriu com o acordo costurado com ele no início deste ano e discute a rescisão de contrato com o clube. Em janeiro, Rojas acertou o parcelamento de uma dívida que o Timão tinha com ele de aproximadamente 5 milhões de reais, referente a direitos de imagem atrasados até o mês de dezembro. Segundo o meia paraguaio, o Timão teria feito o pagamento combinado em janeiro, mas não quitou a parcela de fevereiro. O camisa 10 avalia mais uma vez entrar com ação contra o Corinthians na FIFA, a fim de rescindir o contrato caso não haja uma resolução amigável. Essa possibilidade foi aventada em dezembro, como noticiou o GE, mas Rojas chegou a acordo com o clube. Uma disputa judicial poderia causar enorme prejuízo ao Corinthians em caso de condenação, pois obrigaria o clube a quitar o valor integral do contrato do meia, que vai até 2027, em caso de condenação. Rojas não treinou nos últimos dias no Corinthians. Uma fonte consultada pelo GE diz que o atleta está no Paraguai resolvendo questões particulares e avisou a diretoria alvinegra. O clube confirmou a ausência do jogador no treino de ontem, quinta-feira, e disse que está buscando entender os motivos que o levaram a tomar essa decisão. A diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista foi surpreendida pela notícia que o atleta Matias Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira, 29. Representantes do clube estão em contato com o staff do jogador para entender os motivos que o levaram a tomar tal atitude e estudar as providências. Pois é, rapaz, o Rojas que é a segunda vez que o Rojas, né, tem esse tipo de atitude. Claro que ele está no direito dele, se ele trabalhou, ele tem que receber, né, gente? O Corinthians já havia atrasado o pagamento do mesmo, né? E ele ameaçou entrar
na FIFA contra o Corinthians. Aí foi resolvida a questão, ele voltou, foi integrado novamente e foi combinado, o Corinthians vai pagar assim, vai pagar assado. E aí o Corinthians atrasou de novo. Aí é complicado, né, gente? Vai começar o Brasileirão, né, rapaz? Mas antes de falar do Brasileirão, que começa já no mês que vem, aliás, na segunda semana do mês que vem, né, rapaz? Na segunda semana de abril começa o Brasileirão. Mas a CBF, os clubes fizeram um pedido aí, a CBF, para o campeonato parar durante a Copa América, né, rapaz? Mas a CBF diz que não. CBF nega pedido de paralisação do Brasileirão durante a Copa América. Pois é, os clubes pediram e a CBF disse nananina não. A CBF recusou o pedido de 9 clubes da Série A do Brasileirão para a paralisação da competição durante a Copa América 2024, que será disputada nos Estados Unidos. Em nota oficial, divulgada na noite de ontem, quinta-feira, a entidade alegou diversos pontos para a recusa do pedido, entre eles o prejuízo à dinâmica das competições do Brasileirão e da Copa do Brasil. Pois é, o GE havia noticiado que o pedido foi feito por Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama. A mudança no calendário teria como objetivo inverter as 4 rodadas previstas durante a Copa América pelas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, de modo que nenhuma equipe fosse desfalcada durante o Brasileirão e outras 2 rodadas sejam disputadas nas datas das finais. Como a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos, faz parte aí do calendário da FIFA, a liberação dos convocados é obrigatória. Na última data FIFA, em novembro, 29 jogadores que atuavam na Série A foram chamados por seleções sul-americanas. A Copa América está prevista para ocorrer entre 20 de junho e 15 de julho. O Brasileirão começa em 13 de abril. Pois é, rapaz, eu acho assim, vai prejudicar demais, né, gente? Vai prejudicar demais os clubes brasileiros. Se o seu clube aí não tiver jogador brasileiro convocado para a seleção brasileira, se tiver essa bênção, né? Mas vai ter jogadores convocados por outros países, Chile, Paraguai, Argentino, né? Pois é, vão ser convocados, sem dúvida nenhuma, para disputar essa Copa América aí. E o seu clube vai ficar aí no prejuízo. Vamos falar então da tabela do Brasileirão 2024. O CBF divulga jogos da Série A. A CBF divulgou ontem, quinta-feira, a tabela do Brasileirão. Após a recusa dos pedidos dos clubes para a paralisação do torneio durante a Copa América, a entidade detalhou a tabela da competição com as 38 rodadas do torneio. A primeira rodada do Brasileirão terá jogos entre os dias 13, 14 e 15 de abril. Pois é, esse ano é diferente porque o Palmeiras, né, vai fazer aí o jogo de abertura, jogo isolado, o jogo de abertura, e depois os outros jogos acontecem. A primeira rodada do Brasileirão vai acontecer entre 13 ou 14 de abril. O Internacional terá o Bahia na sua estreia, o Cruzeiro terá o Botafogo, o Vitória terá o Palmeiras. Deve ser o jogo de abertura, vai ser o jogo de abertura, né, da competição. Fluminense e Bragantino, Vasco da Gama contra o Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo e Criciúma e Juventude. São os jogos aí da primeira rodada do Brasileirão. Lembrando que ainda não tem horário, né? Pode ser 13 ou 14, esses jogos, né? Dia 13 ou dia 14. Mas ainda não tem horário definidos aí para esses jogos acontecerem. Lá no GE, você acompanha aí rodada por rodada, né, do primeiro turno do Brasileirão 2024. Você pode acompanhar quem o seu clube do coração. Já tem também o segundo turno, né? Tem a rodada, os jogos completos lá para você no GE. Só dá uma conferida lá quem o seu time do coração vai pegar, quantos jogos vão ter aí, como é que vai ser a tabela, né, nesse primeiro turno do seu time do coração. Então vai começar, né, rapaz? Vai começar logo aí o Brasileirão. Já estamos no mês de março, mês que vem começa o Brasileirão. Que coisa boa, notícia boa demais, né?
Segura aí, gente, que eu volto já já pra gente falar mais de futebol de esporte aqui no canal Cristiano Santos, radialista. A gente volta já já pra trazer os estaduais no final de semana, né, rapaz? Final de semana tá chegando e com ele também os jogos dos estaduais pelo Brasil. A gente traz já já pra você. Segura aí.